Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é sexta-feira, dia 23 de março de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu nublado, com períodos de encoberto e pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas. A temperatura máxima atinge os 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 60%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. 7,2 agora. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo. Dilma pede a empresários pressão sobre Congresso. Folha de São Paulo. Alckmin põe fim às aulas de reforço nas escolas de São Paulo. O estado de São Paulo. Dilma promete a empresários mais estímulo à indústria. Correio Brasiliense. Polícia Federal aborta massacre a alunos da UNB. Valor econômico. Aumento das dívidas deve retirar fôlego do consumo. Estado de Minas. Copa a Mineira. Assembleia retoma projeto que libera cerveja nos estádios e produtores querem incluir a cachaça nos jogos do Mundial. Jornal do Comércio. Radar móvel multa os infratores do trânsito. 0 hora de Porto Alegre. Alta do petróleo já eleva preços e deve chegar a gasolina. Brasil Econômico. Vamos defender o mercado interno sem protecionismo, diz Dilma Rousseff. Diário da Manhã. Adesivo da multa a eleitor. Sergipana terá que desembolsar R$5 mil por ter colocado propaganda de Dilma no carro em 2010. A decisão foi do TSE. O Popular. Expansão. Como a classe C está mudando a economia. Nos últimos 5 anos, 520 mil pessoas melhoraram de vida e migraram para a classe C. Agora são 7h03. Nós vamos saber os assuntos que movimentam nossas equipes de reportagens nesta sexta-feira com o repórter Paulo Henrique Santos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Olha, já estão abertas e vão até o dia 9 de abril o período de inscrição, né, para o vestibular de meio de ano da Universidade Estadual de Goiás, que está sendo feito exclusivamente pelo endereço eletrônico. São oferecidas 460 vagas em 13 cursos de graduação. A taxa de inscrição é R$ 80 para os cursos regulares e de R$ 90 para o de arquitetura e urbanismo. A prova específica de arquitetura está marcada para o dia 22 de abril. A de conhecimentos gerais, que será no dia 6 de maio, e a prova discursiva específica para cada área, junto com a de redação, para o dia 3 de junho. Lembrando que o site é www.nucleodeseleção.eg.br. E a Semira assina daqui a pouco um termo de cooperação com o Conselho Estadual de Educação para incluir na grade de ensino a disciplina História e Cultura Afro-Brasileira. O objetivo é promover o conhecimento e a valorização da história do negro em Goiás e no Brasil. A assinatura do acordo acontece daqui a pouco, às 10h30 da manhã, na nova sede do Conselho, que fica no Palácio de Prata, no setor oeste, em Goiânia. Lembrando também que hoje é o último dia do recadastramento biométrico em Goiânia, né? Sobre isso a gente vai falar mais sobre esse assunto daqui a pouco. Né, tem fila nos postos, viu? Muita fila, desde cedo. O pessoal madrugou, como sempre, deixou para a última hora. O resultado é isso, fila, né? No início estava bem tranquilo, agora muita fila. Com certeza muita gente vai ter o título cancelado, porque não vai dar tempo, né? É verdade. E você confere detalhes desses assuntos ao longo da programação e também amanhã aqui mesmo no Mundo em Sua Casa. Agora são 7h05. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. No ano passado, os deputados estaduais gastaram cerca de R$ 706 mil para homenagear 2.339 pessoas
com a medalha Pedro Ludovico Teixeira. Os representantes do povo goiano na Assembleia Legislativa gastaram 1.138 salários mínimos para ressaltar o trabalho de profissionais que, segundo eles, teriam prestado relevantes serviços para a sociedade. Os dados são da Assembleia. A comenda foi criada há 20 anos e o crescente número de condecorados tem sido alvo de críticas dentro da própria casa. Existe até um projeto de lei tramitando para limitar o número máximo de pessoas indicadas para receber a medalha. A ideia do deputado Humberto Haddad é reduzir para 5 a quantidade de medalhas por parlamentar. Governador Marconi Perillo busca em Brasília a viabilização de projetos para Goiânia, Goiás e região do entorno do Distrito Federal. Marconi Perillo em dia movimentado em Brasília com reuniões na Casa Civil, Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste e Ministério das Comunicações busca recursos para obras em Goiás. No encontro com a ministra Gleice Hoffmann, a pauta foi a integração da região do entorno do Distrito Federal. Na Sudeco, o assunto foi mobilidade urbana com propostas sobre implantação do veículo leve sobre trilhos na Grande Goiânia e também do chamado MagLeve, que tem tecnologia de ponta sem atrito com o chão. O transporte ligaria Goiânia, Anápolis e Brasília. O investimento inicial do Estado seria de 17 milhões de reais, mas com o retorno dos investidores em caso de viabilidade da obra. No final da tarde desta quinta-feira, Marconi foi ao Ministério das Comunicações. Governador faz um balanço das visitas. Balanço positivo, uma conversa muito propositiva e de bons resultados com a ministra-chefe da Casa Civil, quando tivemos a oportunidade de entregar em mãos a ela toda a proposta detalhada do que nós pretendemos para o PAC do entorno relativamente a Goiás. Claro que o governador de Brasília também vai entregar a proposta de Brasília, mas nós já entregamos a nossa. É uma proposta que compreende um valor elevado, com ênfase para as áreas de saneamento, segurança pública, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia, geração de empregos, saúde, enfim. Fizemos um diagnóstico coordenado pela Secretaria de Gestão e Planejamento, com a participação dos municípios, levando em consideração as principais demandas e necessidades aqui do entorno de Brasília. Uma região muito populosa, aproximadamente 1,5 milhão de habitantes, e com muitos problemas estruturais. Depois tivemos uma reunião também produtiva na Sudeco, onde conversamos alguns assuntos de interesse do desenvolvimento regional e, por fim, agora aqui com o ministro das Comunicações, conversamos sobre banda larga e a viabilização de recursos através do Fundo de Telecomunicações para levarmos todas as crianças os netbooks, ou seja, levarmos computador para as escolas. Lá na Sudeco, o governo vai precisar de investimento federal para poder viabilizar aqueles projetos? Olha, aquilo ali só se viabiliza um valor tão elevado se a Sudeco entrar com os recursos. Nós não podemos correr risco de fazer um investimento e depois não termos um retorno assegurado. De acordo com os investidores do projeto de mobilidade urbana, o orçamento chegaria a 20 bilhões de reais, com 50% do dinheiro bancado pelo governo do estado de Goiás, que seria ressarcido do valor pelo grupo de empresários. A fase de estudo para viabilização ou não custaria 34 milhões de reais, com a mesma proposta financeira do investimento total. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7-8. Proposta de retorno da titularidade aos professores só será apreciada na semana que vem na Assembleia Legislativa. Praticamente essa semana, todas as atenções da Assembleia Legislativa estiveram voltadas para a questão dos professores. Uma das propostas foi feita pela bancada oposicionista através de emenda ao projeto que concede reajuste aos servidores estaduais. Ao ser apreciada pelas comissões, ela teve o pedido de vistas pelo líder do governo, o deputado Helder Valim, do PSDB. Nós pedimos vistas não somente desse projeto, mas de vários outros que foram emendados. O ritual nosso é, após uma emenda de qualquer projeto, nós encaminhamos para a Procuradoria. A Procuradoria vai dar um parecer e nós vamos estar trazendo de volta a comissão para apreciação de todos os deputados. Helder Valim pretende devolver a matéria na reunião da terça-feira da semana que vem, quando a emenda deverá ser votada nas comissões. Antes, ele quer o parecer da Procuradoria da Casa quanto à sua legalidade. Quanto ao atendimento das reivindicações dos professores, o deputado Helder Valim diz que isso não ocorre não é porque o governo do Estado não quer, mas simplesmente porque não tem condições e lamenta a radicalização dos professores. O Sintego
levou um posicionamento a essa comissão dizendo que só volta a negociar, a greve só vai ter fim com a volta da titularidade. Isso não é negociação, isso é imposição. Até porque o governo, financeiramente, não é questão de uma vontade política do governo voltar ou não à titularidade. O governo não tem a condição financeira orçamentária de fazer isso. Hoje, 94% do orçamento da educação já é gasto com folha de pagamento. Nós temos aí merenda escolar, transporte escolar, ampliação das escolas, reforma das escolas e todas as despesas para que uma escola possa funcionar, somente com 6%, resta para isso tudo somente 6% do orçamento. Se der o aumento, vai ultrapassar os 100%. Ou seja, nós não vamos ter condição de transportar os alunos, de fornecer a merenda, de reformar as escolas, de ampliar as escolas. Nós vamos paralisar todo o trabalho que hoje é realizado pela Secretaria da Educação. Na terça-feira da semana que vem deve ocorrer mais uma reunião da Comissão Especial com o secretário José Weck do Planejamento e Tiago Peixoto da Educação. Na terça-feira também, no período da manhã, o Sintego promove a Assembleia Geral para decidir a continuidade ou não da greve que no dia de ontem completou 45 dias. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h11. Além dos vereadores, secretários, prefeito e vice também não terão mais 13º salário na capital. A Câmara Municipal de Goiânia aprovou por unanimidade nesta quinta-feira a extinção do 13º salário a vereadores, secretários municipais e prefeito. O presidente da Casa, Irã Saraiva, do PMDB, afirma que a emenda à lei orgânica só obedece ao que dita a Constituição brasileira. A Constituição Federal já proíbe terminantemente. Temos casos de ações, inclusive, que estão no Supremo e o Supremo confirmando sempre o texto da Constituição de 1988. Então nós estamos apenas colocando a regra da Constituição Federal. O vereador Santana Gomes, do PSD, foi o responsável por estender o fim do 13º ao prefeito e aos secretários, já que o projeto de Irã Saraiva mencionava apenas os vereadores. Para Santana, prefeito e secretários também são entes públicos e seus cargos devem se submeter às mesmas regras. Nós entendemos que esse projeto já é hoje constitucional, já é uma lei federal. O que nós fizemos foi regulamentando essa situação em relação a vereadores. Nós já não recebíamos, mas os secretários municipais também, que são agentes políticos, recebiam. Então nós entendemos que a regra tem que ser para todos. Então nós estendemos a emenda a secretário, prefeito e vice-prefeito. Os vereadores já não recebem 13º há 12 anos e desde o ano passado pararam de receber também pelo comparecimento em sessões extras. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h12. A devastação do Cerrado é o tema do debate que o Jornal Mundo em Sua Casa realiza na próxima segunda-feira. Pois é, Karine, a discussão começa às 7 horas da manhã pelas rádios Brasil Central AM 1270 e RBC FM 90,1. Pesquisadores, produtores rurais e representantes do poder público debatem as consequências e as saídas para o problema que atinge diretamente o desenvolvimento social e econômico. O Mundo em Sua Casa, na segunda-feira, dia 26 de março, às 7 horas da manhã. Você, ouvinte, também pode participar por meio do Facebook, no endereço RBC AM FM, ou no Twitter, também, @RBCAMFM. Agora são 7h13. O Mundo em Sua Casa. Política Nacional. Por 7 votos a 4, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que juízes aposentados não têm direito ao foro privilegiado. De acordo com a Constituição, os crimes cometidos por magistrados são julgados pelo Superior Tribunal de Justiça e não pela primeira instância da Justiça, como cidadãos comuns. A lei não esclarece se o benefício continua quando o juiz deixa o cargo. O Supremo já havia analisado questão semelhante na década de 50 e entendido que ao deixar o cargo, o juiz perderia o privilégio. A dúvida sobre a extensão do foro surgiu porque a função de magistrado é vitalícia. Projeto apresentado pelo deputado Mendonça Filho do DEM de Pernambuco pretende adequar a lei eleitoral ao uso da internet. O texto deixa claro que é livre a utilização da internet a qualquer tempo para expor plataformas e projetos políticos e para manifestações de preferência por partidos políticos, coligações, pré-candidatos ou candidatos, sendo vedado o anonimato. Por outro lado, a proposta adota mecanismos a serem aplicados para coibir eventuais abusos. É o caso da previsão de multa de R$5.000 a R$30.000 para quem realizar propaganda eleitoral na internet, atribuindo indevidamente sua autoria a terceiro, inclusive a candidato, partido ou coligação. O autor do projeto criticou decisão recente do Tribunal Superior Eleitoral que declarou ser proibido fazer campanha no Twitter antes do período permitido por lei, a partir do dia 5 de julho do ano eleitoral.
Ao menos 6 das 12 sedes da Copa do Mundo de 2014 já admitem aceitar o compromisso do governo federal com a FIFA e liberar a venda e o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios durante a Copa do Mundo de 2014. São os estados de Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O levantamento foi feito pelo site G1, que constatou governos das 12 sedes do Mundial de 2014 no Brasil. A Lei Geral da Copa pode deixar para os estados a decisão sobre o tema. E o Palácio do Planalto decidiu não fazer concessões para votar a Lei Geral da Copa do Mundo. O líder do PT, Gilmar Tato, disse que os aliados descontentes não podem colocar uma faca no pescoço do governo. A presidente Dilma Rousseff manteve ontem a decisão de não condicionar a votação da Lei da Copa ao acerto de uma data para votar o Código Florestal. Ela viaja no próximo domingo e só volta na sexta-feira, dia 30. O vice-presidente Michel Temer também fica fora do país até quarta-feira. Quem vai assumir a presidência do país é o presidente da Câmara, deputado Marco Maia. Ele espera contornar a crise com o diálogo que ele cobra do governo. Agora são 7h16. O mundo em sua casa. Comunicado da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral comunica aos eleitores de Goiânia que o prazo final para o recadastramento eleitoral foi prorrogado para até 23 de março. O eleitor será atendido a partir do dia 5 nas centrais do TRE e nas unidades do VaptVupt, de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. Ouça Brasil Central também na internet. www.radiobrasilcentral.com.br. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Em comemoração ao Dia da Água, o governador Marconi Perillo lançou o programa Olho no Óleo. Desenvolvido pela Saneago, o programa visa reduzir o impacto negativo do óleo de cozinha usado, descartado indevidamente nas redes de esgoto. De acordo com o presidente da empresa, Nilson Freire, serão instalados pontos de coleta onde as pessoas poderão levar o óleo e receber um bônus por isso. Qualquer cidadão pode se deslocar até um ponto de atendimento e indicar uma pessoa física ou jurídica que tenha cadastro na Saneago para que ela tenha então esse crédito de 50 centavos por litro de óleo de fritura residual coletado. Inicialmente, o programa será lançado em Goiânia e Aparecida. De acordo com estudos, as duas cidades contam com mais de 525 mil casas, que descartam 735 mil litros de gordura por mês. Já os 1.533 estabelecimentos comerciais, como bares, restaurantes e hotéis, geram mensalmente 208 mil litros de óleo. Ou seja, no total, só Goiânia e Aparecida despejam quase 1 milhão de litros de óleo nas redes de esgoto por mês, gerando poluição e prejuízo para a Saneago. Para a Saneago, principalmente, é uma redução nos custos com manutenção nas nossas redes de coleta de esgoto. Pelo menos 25% dos problemas ocasionados nas redes de esgoto são por óleos residuais de fritura. Para o cliente, é o benefício do bônus de 50 centavos por cada litro. E, principalmente, para o meio ambiente, a retirada desse óleo que causa poluição nos nossos mananciais. O secretário estadual do Meio Ambiente, Leonardo Vilela, explica que o projeto é bom para o consumidor e bom para a Saneago. Esse óleo vai se tornar biodiesel, vai se tornar sabão, sabonete. A dona de casa vai ter um crédito de 50 centavos na sua conta de água para cada litro de óleo que ela entregar. E a Saneago vai ter um custo operacional menor. Isso no futuro vai redundar numa conta de água menor para a população pagar. Já o governador Marconi Perillo destaca que o mais importante é o processo de educação ambiental. A Saneago está estimulando as donas de casa, as famílias, a garantirem que os nossos mananciais, os nossos rios terão menos poluição. Esse é um programa muito importante, é claro que a Saneago vai ter que fazer uma campanha de educação ambiental importante nas escolas para que todas as mães, todas as famílias saibam desse programa, que é um programa avançado, um programa de vanguarda que está sendo criado aqui no governo de Goiás. O programa foi lançado nas obras da Estação de Tratamento de Esgoto Mauro Borges, que deve ser inaugurada em setembro desse ano. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E a Agência do Meio Ambiente de Goiânia comemora com estudantes o Dia Mundial da Água. Em comemoração ao Dia Mundial da Água, a AMA, Agência Municipal do Meio Ambiente, realizou nesta quinta-feira uma ação educativa com alunos das redes pública e particular no Lago das Rosas, em Goiânia. Entre as atividades, foram realizadas trilhas ecológicas, plantio de mudas e palestras com a cartilha Água, Fonte da Vida.
Segundo a diretora de Gestão Ambiental da AMA, Maísa Toledo, é importante sensibilizar as crianças sobre a importância de preservar as nascentes para garantir o futuro do planeta. Nós acreditamos que é por meio da sensibilização que vem conscientização. Conscientizar, nós não conseguimos conscientizar as pessoas, mas a gente consegue sensibilizar por meio de ações e a partir dessa sensibilização vem a conscientização automática. E se a gente sensibiliza a criança e faz ela ter esse conhecimento, automaticamente é repassado para os adultos. As palestras da AMA para as crianças destacaram o ciclo da água, consumo responsável e preservação. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h20. Termina hoje o prazo para recadastramento biométrico em Goiânia. Mesmo com a prorrogação, muitos eleitores ainda não haviam comparecido aos postos do Tribunal Regional Eleitoral até a tarde de ontem. Quem não renovar os dados terá o título cancelado e, além de deixar de votar na próxima eleição, poderá enfrentar uma série de impedimentos. Vamos falar sobre esse assunto com Bruno Rocha, assessor de comunicação social do Tribunal Regional Eleitoral. Bom dia, Bruno. Bom dia, Gil. Bom dia, Carinho. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Central. O TRE espera encerrar o prazo com quantos eleitores recadastrados? Até ontem, no final do dia, foram recadastrados 823 mil eleitores de Goiânia, o que representa 90,5% do eleitorado. Com as centrais abertas hoje, as unidades do VaptRups também, acreditamos que hoje o movimento está muito grande, deve ultrapassar 91% do eleitorado de Goiânia. E esse índice para o TRE já é satisfatório? Esse índice é bastante satisfatório. Primeiro porque com 80% dos eleitores recadastrados, você já garante a eleição biométrica em Goiânia, né? Até lembro também que, além de Goiânia, mais 3 municípios terão eleição biométrica este ano. Corumbá de Goiás, Cocalzinho e Hidrolândia. Portanto, serão 4 municípios com eleição biométrica municipal deste ano. Agora pela manhã a gente já vê muita gente na fila, na porta dos postos do TRE. Todas essas pessoas, elas serão atendidas? Como que vai ser o atendimento? Vai haver um atendimento especial hoje, com distribuição de senhas? Como que vai ser o trabalho? Exatamente. Quem estiver na fila até 6 horas da tarde, o TRE vai distribuir senha e vai atender até acabar as filas, né? Então, portanto, o eleitor que estiver na fila até 6 horas da tarde vai receber senha para ser atendido ainda hoje. Ô Bruno, e quem não se recadastrar realmente não vai poder votar nas eleições de outubro, né? Quem não se recadastrar até hoje, que é o último dia, né? Ele vai ter o título cancelado e ele ainda tem um prazo para regularizar a situação dele até o dia 9 de maio. Portanto, mesmo que ele não tenha feito o recadastramento biométrico, se ele tem um título cancelado, tem que vir aos cartórios eleitorais e regularizar a situação dele junto à Justiça Eleitoral até o dia 9 de maio. Mas nesse caso há uma multa. Essa multa vai ser definida ainda pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Até segunda-feira, inclusive vai ter uma entrevista coletiva com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Gilberto Marques Filho, e a coordenadora da biometria, juíza Maria Belina Dorzetti, e vão estar resolvendo a questão se vai haver multa ou não para esses eleitores que ainda não fizeram o recadastramento biométrico. A pessoa vai conseguir então se recadastrar? Ou ela só vai se regularizar? Quem não se recadastrar vai ter o título cancelado, automático, né? Automaticamente vai ter o título cancelado. Sim. E ela tem mais um prazo para regularizar a situação dela. Ela vai ter esse título cancelado e vai fazer um novo título. Ok. Agora, me parece que existe um prazo, né, até maio, para o alistamento e transferência do título de eleitor? Exatamente. Esse prazo, dia 9 de maio, é o último prazo da Justiça Eleitoral, né, em todo o Brasil, para regularizar a situação de quem tem o título cancelado, para quem está listando, né, o primeiro título, alistamento eleitoral, e também para transferência de título. Bruno Rocha, assessor de comunicação social do Tribunal Regional Eleitoral, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Um bom dia, eu que agradeço. Bruno Rocha, então, falando sobre o atendimento hoje, que é o último prazo para o recadastramento biométrico em Goiânia. Mesmo com a prorrogação, muita gente deixou, então, para a última hora para fazer o recadastramento biométrico. 7h24. As informações do plantão nas rodovias com o Leopólio Santos. Bom dia. Bom dia, exatamente. Nas últimas 24 horas foram registrados nas rodovias goianas 21 acidentes, 10 pessoas feridas e uma vítima fatal. O acidente mais grave, mais uma vez, envolvendo o motociclista. Foi uma colisão
Na GO 403, em Senador Canedo, motoplaca CZW 1623 de Goiânia, o condutor Júnior Conceição dos Santos, vítima fatal. O segundo veículo, caminhonete placa NLN 5538 de Goiânia, o condutor Jefferson Menezes de Souza saiu ileso. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Após 16 anos, a Justiça condenou os presos responsáveis pelo motim liderado por Leonardo Pareja. A rebelião foi provocada por detentos do regime semiaberto recolhidos no complexo prisional de Aparecida de Goiânia, o antigo CEPAIGO. Na época, o então presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Homero Sabino de Freitas, além de vários juízes, promotores, autoridades e advogados, foram feitos reféns pelos detentos. Eles eram liderados por Leonardo Pareja, que se tornou o porta-voz dos colegas. A sentença condenatória de cerca de 13 anos de reclusão é do juiz da Primeira Vara Criminal de Goiânia, Silvio José Rabuski. Lembrando que Leonardo Pareja foi morto pouco tempo depois desta rebelião. E a polícia prende padrasto acusado de abusar sexualmente do filho adotivo. O pai de santo, Valderson Pereira da Silva, de 40 anos, acusado de abuso sexual contra um filho adotivo de 11 anos, será transferido hoje da delegacia de Aparecida de Goiânia para a casa de prisão provisória. A polícia entrou no caso depois que o menino denunciou o padrasto por intermédio de uma carta entregue ao Conselho Tutelar. A delegada Miriam Vidal conduz as investigações. A criança relata que nunca teve penetração, era outros atos libidinosos, tirava a roupa, sexo oral, e isso não deixa marcas, né? Foi constatado o abuso sexual no laudo psicológico que foi realizado nele. Como a maioria dos acusados, ele nega, né? Mas nós já ouvimos, existem laudos, ou existem oitivas que foram juntados ao inquérito que comprovam que realmente ele abusou da criança. De acordo com a delegada, Valderson Pereira da Silva pode pegar até 20 anos de cadeia por vários crimes cometidos contra a criança. Ele vai responder pelo crime de tortura. Existe a tortura física e psicológica, porque todos os dias o menino era agredido como forma de castigo por ele não ter feito bem tarefas ou como forma de prevenção para ele não contar esses abusos a ninguém. Ele também vai responder pela lei de droga, por oferecer, não é nem na lei de drogas, é no ECA, oferecer droga à criança, e pelo abuso sexual, o estupro de vulnerável. Segundo Miriam Vidal, o menino foi adotado pelo pai de santo quando tinha 7 meses de idade. Homossexual, Valderson viveu numa época com um parceiro já apelido Biola. A polícia agora está atrás de Biola, que tinha o hábito de espancar o menino, segundo denúncia feita pelo menor ao Conselho Tutelar. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h28. A operação conjunta da ANTT e a Agência Goiana de Regulação intensifica combate ao transporte clandestino. Foram fiscalizados em vários pontos de acesso à capital vans, ônibus e micro-ônibus. No posto da PRF, na BR-153, próximo ao trevo de Aparecida de Goiânia, um ônibus clandestino foi detido no momento em que a reportagem estava no local. O ônibus, com lotação completa, ia de Goiânia a Foz do Iguaçu. O superintendente de fiscalização da ANTT, Nauber Nunes, fala sobre o objetivo da operação e sobre as parcerias. É combater esse transporte que efetivamente traz para a sociedade um dano muito grande do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de dano ao mercado, e para isso é extremamente importante que seja feita uma fiscalização com a parceria da Polícia Rodoviária Federal, da própria Agência Reguladora Estadual e do próprio Ministério do Trabalho, que identifica efetivamente se aquele motorista está com maior tempo de direção, mais de 8 horas, colocando obviamente em risco a segurança dos passageiros que estão nesses veículos. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, outras operações como essa vão ser realizadas com frequência na região metropolitana. O superintendente fala sobre as infrações mais comuns. Do ponto de vista veicular, eles tentam identificar formas de burlar a legislação do Detran, não trazendo a regularidade da sua documentação em dia. Do ponto de vista da própria segurança do veículo, luz, pisca-pisca, roda, macaco. Para obter informações ou denunciar veículos em condições irregulares, o telefone da ANTT 0800 61 0300. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h29.
Em Anápolis, o farmacêutico Wilson Ribeiro da Silva, de 39 anos, foi preso enquanto vendia um atestado médico falsificado a um homem na porta de casa. A polícia estava investigando o suspeito há um mês. Empresários desconfiaram dos atestados entregues por funcionários e fizeram a denúncia. Segundo a polícia, o homem vendia atestados médicos há mais de 2 anos. A maioria dos funcionários que encomendavam os atestados trabalhava em empresas do Distrito Agroindustrial de Anápolis e Udaia. Todos responderão pelo mesmo crime. Segundo a polícia, o profissional já é o 15º indiciado por falsificação de atestados só este ano em Anápolis. E a Polícia Militar realiza mais uma etapa da Operação Saturação nos terminais de Goiânia. A ideia é percorrer todos os terminais da capital. Dessa vez, a fiscalização foi no Dergo, onde 16 policiais passaram o dia monitorando os passageiros. De acordo com o comandante da Operação Saturação, capitão Peterson, o objetivo é encontrar fugitivos e pessoas armadas para evitar furtos e roubos. A gente tem um serviço reservado nosso, que é os policiais sem farda, né, que estão transitando dentro dos ônibus do transporte, né, coletivo. E essa operação que está visitando todos os terminais, fazendo abordagem e checagem dos antecedentes de todo mundo. Esta é a segunda fase da operação e o trabalho deve se tornar constante. Mesmo não tendo números oficiais para divulgação, a polícia acredita que houve redução no número de ocorrências. É a segunda fase da operação, né? Os nossos dados estatísticos, eles serão computados com a primeira que teve, com essa agora, para a gente aferir esses dados, né, para ver se em qual percentual que houve a redução. Nesta última operação Saturação, realizada no Dergo, 86 pessoas foram abordadas. 3 ficaram detidas por porte de droga, porte de arma branca e averiguação. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h32. Pesquisa da Brasel identifica problemas para clientes de bares e restaurantes. Trânsito e segurança pública foram as principais dificuldades apontadas pela pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Goiás. O presidente da Brasel no estado, Rafael Campos, analisa o resultado da pesquisa. Trânsito e segurança pública. Então, são os maiores temores, são os maiores obstáculos que fazem com que o cliente deixe de frequentar mais vezes os bares e restaurantes da cidade. Qualidade para nós foi muito importante na pesquisa, que a gente realmente descobriu que a qualidade de Goiânia é uma qualidade de ponta, qualidade de primeira. 90 e poucos por cento apontaram com qualidade sendo um dos itens principais. Atendimento também saiu bem referendado também, tendo uma aprovação de mais de 85%. E a Brasel vai, através do SEBRAE, fazer um plano de ação com pesquisa e vai tentar melhorar os pontos em que ficaram aquém, na nossa visão, e exigir um pouco mais do poder público que melhorem seus serviços. Rafael Campos afirma que o resultado da pesquisa vai ser entregue a autoridades responsáveis pela segurança e trânsito em Goiânia. Isso vai ser entregue ao secretário, ao comandante da capital também, metropolitana, vai ser entregue à MT, nós vamos também no Detran também, vamos apresentar toda a pesquisa que foi abordada para esses órgãos aí que estão envolvidos aí nesses pontos de melhoria. A Brasel fez o levantamento em novembro do ano passado, entrevistando 311 clientes de bares e restaurantes em Goiânia. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h33. 2 estudantes ficaram feridas após serem atingidas por um ventilador que caiu do teto de uma sala de aula no campus da Universidade Federal de Goiás, na cidade de Goiás. De acordo com informações do SAMU, uma das vítimas foi atingida na cabeça e a outra teve apenas escoriações leves. As duas foram levadas para o Hospital Municipal de Goiás. Elas receberam alta logo após o atendimento médico e passam bem. 3 cursos da UFG funcionam no local à noite: Direito, Serviço Social e Filosofia. E a Polícia Civil interdita galpão usado para a industrialização de azeitonas. O galpão onde eram industrializadas as azeitonas fica na BR-060, no trevo para a Abadia de Goiás. Lá foram encontrados 200 tambores com 200 litros cada, usados para armazenar as azeitonas. Segundo o delegado Valdemir Pereira da Silva, além da falta de acondicionamento para o produto, o lugar não tinha autorização para funcionar. A primeira é que não havia alvará de ser expedido pela vigilância sanitária. Então isso aí já é uma grande irregularidade e que já cabe interdição do estabelecimento. E também configura crime.
Então, por esse motivo, a Polícia Civil adentrou a este local, interditou e os produtos, aqueles considerados impróprios para o consumo, serão destruídos. O proprietário ainda será chamado à delegacia para prestar esclarecimento. Em 20 dias, esta é a segunda interdição em galpão de armazenamento de comida. Há 20 dias, nós interditamos, juntamente com a Vigilância Sanitária Municipal de Goiânia, um outro estabelecimento situado lá na Vila Jaraguá, em que os produtos estavam armazenados de forma irregular. Os produtos apreendidos impróprios para o consumo serão levados para o aterro sanitário. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h35. Polícia investiga assassinato no cruzamento das avenidas Mutirão e T8. Marco Antônio Rodrigues, de 47 anos, que dirigia um Fiesta vermelho com placa de São Luís do Maranhão, parou no semáforo, no cruzamento das avenidas, por volta de 1h da tarde, quando foi assassinado. 2 homens em uma moto pararam ao lado do carro e um deles abriu a porta e atirou em Marco Antônio. A delegada adjunta da Homicídios, Luciana Guiar, avalia que a principal hipótese é que a vítima esteja envolvida em outros crimes. Não diríamos um acerto, mas que provavelmente ele foi executado, com um tiro na cabeça. Latrocínio praticamente descartado porque não foi constatado a subtração de nenhum bem. Como a vítima tem passagem, nós verificamos que ele tem passagem por crime de uso de documento falso, nós estamos considerando a possibilidade desse homicídio ter sido em virtude do envolvimento da vítima, com possíveis crimes. Então, nós estamos partindo dessa linha de investigação, inicialmente. Além da falsificação de documentos, Marco também tem passagem em São Paulo por lesão corporal. Apesar do congestionamento no local, nenhuma testemunha conseguiu identificar a placa da moto ou os homens que estavam de capacete. A delegada pede que qualquer pessoa que tenha visto algo que possa ajudar a polícia faça uma denúncia anônima. Alguém que tenha qualquer informação importante, que ligue, que faça sua denúncia anônima através do 197 da Polícia Civil, que nós garantimos o sigilo, essa pessoa não será identificada, ela pode fazer a denúncia tranquilamente, que vai ajudar a polícia e a sociedade goiana. A denúncia também pode ser feita pelo telefone 190. Rivacran para o Sistema Brasil Central de Rádio. E a Universidade Estadual de Goiás abre inscrições para o vestibular de meio de ano. Candidatos têm até 9 de abril para concorrer a uma das 460 vagas. Provas serão realizadas em Goiânia, Anápolis, Ipameri, Tumbiara, Minaçu e São Luís de Montes Belos. Os cursos oferecidos pela UEG são Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem e também Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Pedagogia, Química, Química Industrial e Zootecnia. 7h38. A seguir você confere as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Março, aniversário da Rádio Brasil Central. 62 anos de informação, prestação de serviço, entretenimento e apoio à cultura do estado de Goiás. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O Sistema Brasil Central de Rádio conquistou os mais respeitados prêmios de jornalismo e comunicação de Goiás. O primeiro lugar do Prêmio FAEG de Jornalismo 2011 vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. E o primeiro Prêmio FEComércio de Jornalismo 2011 vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. Agora, no segundo Prêmio Ministério Público de Jornalismo, o primeiro lugar vai para... Sistema Brasil Central de Rádio. O Sistema Brasil Central de Rádio conquistou os mais respeitados prêmios de jornalismo e comunicação de Goiás. FAEG, FEComércio, Ministério Público Estadual, Prêmio FIEG de Jornalismo, Prêmio OAB Goiás e SEBRAE. Estes prêmios confirmam o jornalismo de qualidade que marca os 62 anos da Rádio Brasil Central AM e os 39 anos da RBC-FM. Sistema Brasil Central de Rádio. O mais premiado em 2011. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. O mundo em sua casa. Esporte.
Bom dia. O inglês Lewis Hamilton encerrou o primeiro dia de treinos do Grande Prêmio da Malásia, segunda etapa do Mundial de Fórmula 1, como o mais rápido. Na madrugada de hoje, o piloto da McLaren liderou o segundo treino. Hamilton travou uma briga com o alemão Michael Schumacher, da Mercedes, na metade final do treino. O heptacampeão foi o segundo. Jenson Button, o inglês também da McLaren, registrou o terceiro tempo mais rápido no circuito de Sepang. O quarto tempo foi do alemão Nico Rosberg, da Mercedes. A Ferrari não foi bem. O espanhol Fernando Alonso foi o sexto pela escuderia italiana, enquanto o brasileiro Felipe Massa foi o 16º. Bruno Senna, da Williams, correu apenas no treino da tarde e foi o 17º, 5 posições atrás do companheiro venezuelano Pastor Maldonado. Na madrugada de amanhã, será disputado o terceiro treino livre a partir das 2 horas. E às 5, os pilotos disputam um treino oficial que define o grid de largada. 7h41. Depois de conseguir sua classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, o Goiás encara agora o Atlético. Um bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Central. O Goiás ontem apresentou sua 15ª contratação da temporada. E provavelmente a última para o Campeonato Goiano, tendo em vista que se encerra hoje o prazo das equipes para contratação. O novo reforço trata-se do lateral esquerdo Bruno Colasso, 22 anos, 1,75 m. Veio emprestado junto à equipe do Grêmio, esteve na Ponte Preta em 2010 e fica no Goiás até o final do Campeonato Brasileiro da Série B de 2012. O jogador chega como opção para o técnico Anderson Moreira, tendo em vista que nessa posição o treinador contava apenas com o lateral Egídio. Egídio, que dos últimos 15 jogos que o Goiás fez na temporada, ficou fora apenas de um, que foi na 10ª rodada do Campeonato Goiano, no empate em 1-1 com a Anapolina. Além do recém-chegado Bruno Colasso e o lateral Egídio, o Goiás já havia contratado o goleiro Edson, os laterais Peter e Vitor, o zagueiro Henrique, os volantes Juliano e Marcos Paulo, os meias Davi, Ricardo Goulart, Ramon e Thiago Humberto, e os atacantes Reis, Marinho e Júnior Viçosa. Para o jogo de amanhã contra o Atlético no estádio Serra Dourada, não deve haver uma surpresa na escalação. O técnico Anderson Moreira deve manter a mesma equipe que enfrentou o Paulista na última quarta-feira pela Copa do Brasil. Em relação aos jogadores que estão no departamento médico, o volante Amaral treinou ontem e está à disposição do departamento físico. Está aí à disposição do técnico Anderson Moreira para o Clássico, que é encarado pelos jogadores do Goiás como uma decisão antecipada. Goiás e Atlético se enfrentam amanhã, 4 da tarde, no estádio Serra Dourada, valendo aí a liderança do Campeonato Goiano. Ondinelli Dantas para o Sistema Brasil Central de Rádio. No Atlético, o técnico Jair Araújo terá o retorno de jogadores importantes como Bida, William, Felipe, Gilson e Pituca para o clássico contra o Goiás. Mas o time que entra jogando somente será definido nos treinamentos de hoje. O meia Bida realizou um trabalho intensivo de recuperação física e espera voltar ao meio-campo rubro-negro. A última vez que ele atuou foi no empate de 2-2 com o Vila Nova. Atlético e Goiás brigam pela liderança do Campeonato Goiano. O Goiás está em primeiro com 30 pontos, o Atlético vem logo atrás com 29. 7h44. O Santos assumiu ontem à noite a liderança do Grupo 1 da Copa Libertadores da América ao bater o Juan Aures do Peru por 2-0, gols de Neymar e Edu Dracena. O resultado levou o time aos 9 pontos e que abriu 2 pontos de vantagem sobre o Internacional, segundo colocado, e do The Strongest da Bolívia. Na próxima rodada, o Santos faz o Clássico Nacional com o Inter em Porto Alegre, dia 4 de abril. Já o Juan Aures recebe o The Strongest no dia 5. Ontem, no Pacaembu, o jogo foi disputado debaixo de muita chuva e por falta de energia elétrica ficou interrompido por 40 minutos. 7h45, treinador do Vila Nova espera um sinal verde do departamento médico para definir o time que joga com o Morrinhos. Ontem à tarde, o técnico Robélio Schneider começou a montar o time do Vila visando o compromisso de domingo contra o Morrinhos no estádio Serra Dourada. Pelo menos ontem, vários desfalques seguem no departamento médico: o zagueiro César Gaúcho, o volante Luiz Marques, além do meia Rondinelli. Até por conta disso, o time do Vila, com 5 novidades: o Thiago Irineu no miolo de zaga, Alan na lateral esquerda, Romário e Diego no meio-campo, além do Marion. O time do Vila ficou da seguinte maneira: Júlio César no gol, John Lennon na lateral direita, Thiago Irineu e Rafael Vaz no miolo de zaga, na lateral esquerda o Alan, o meio-campo com Evandro, Romário, Jorginho e Diego.
No ataque, Marion e Patrick. Vale ressaltar que o Jorginho, no último jogo, atuou como lateral direito. Ele só mudou de posição, passou para o meio-campo, posição inclusive onde ele, Jorginho, começou nas categorias de base do Vila Nova. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. No Campeonato do Distrito Federal, a grande atração é um time de Goiás. Domingo, a partir das 3:30 da tarde, no estádio Serra do Lago, o Lusiânia enfrenta o Ceilândia pela final da Taça JK, final do primeiro turno Candango. Com a melhor campanha da primeira fase, o time chegou com 16 pontos ganhos e venceu o Braslândia na quarta-feira por 2-0 e joga pelo empate. O time do Ceilândia, seu adversário, eliminou o Brasiliense após empate em 0-0 e tem que vencer o Lusiânia para tirar a equipe goiana o título do primeiro turno. O campeão desta fase já estará classificado para decidir o campeonato Candango e o Lusiânia pode ganhar esse título inédito. Goiânia pode sediar os Jogos Universitários Brasileiros em 2013. Comissão termina hoje vistoria na cidade. Goiânia disputa com as cidades de Natal, no Rio Grande do Norte, e Cuiabá, no Mato Grosso, a sede dos Jogos Universitários Brasileiros do ano que vem. Em vistoria na cidade, o presidente da Confederação Brasileira de Desporto Universitário, Luciano Cabral, ficou impressionado com o interesse das autoridades locais em realizar os Jogos, mas disse que quesitos como infraestrutura para deslocamento e alojamento, além da capacidade da rede hoteleira, também são observados. Segundo Luciano Cabral, ainda será levada em conta a capacidade do aeroporto Santa Genoveva. O aeroporto também é um ponto que a gente observa, porque hoje aproximadamente 70% do público chega via transporte aéreo. A gente precisa realmente ter os aeroportos em condições para receber isso, porque acaba aumentando bastante o fluxo da cidade. Para o presidente da Federação Goiana de Desporto Universitário, Luzimar Santos, que acompanha a vistoria que termina hoje, os Jogos em Goiânia podem deixar um legado, inclusive, para a formação de novos atletas. Legado desportista que faz dentro dos novos atletas, o sentimento de estar representando a nossa cidade, representando o nosso estado, jogando em casa. Também tem um legado que é a parceria que nós fizemos com a Universidade Federal de Goiás, onde será reformado todo o centro esportivo da universidade, que fica o legado para os alunos. O presidente da Confederação Brasileira de Desporto Universitário, Luciano Cabral, informou ainda que 4.000 atletas participarão dos Jogos em Goiânia. O anúncio da cidade sede dos Jogos de 2013 será no próximo mês de maio. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. Às 7h48 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Pesquisa da FEComércio aponta endividamento das famílias de Goiânia em março. As compras do final do ano e do começo de 2012 explicam o endividamento de 46% das famílias em Goiânia, 9% maior em relação ao mês passado, 4% menor em relação a março de 2011. A boa notícia é que apenas 12% dos endividados têm contas em atraso e apenas 4% deles não têm condição de pagá-las. Ao divulgar tais números, o presidente da FEComércio, a Federação do Comércio do Estado de Goiás, José Evaristo dos Santos, acrescentou que prevalecem pela ordem dívidas com cartão de crédito, carnês, financiamento de carro e no cheque pré-datado. O nível de consumo apresenta moderação por parte do consumidor e a perspectiva é que comece a melhorar em maio, com o Dia das Mães. Com uma reação certamente depois do mês de maio, mas com crescimento moderado da economia. O próprio PIB, como meta do governo federal, é naturalmente muito pouco acima do que foi o ano passado. O governo está buscando reduzir taxas de juros, Selic, para ver se melhora exatamente o investimento pelo setor industrial, pelo setor comércio, serviço. É o estímulo porque o mercado lá fora vai continuar não comprador. Até mais um ano ou dois, a Europa, por exemplo, não vai estar comprando. A China baixou as suas compras, só está comprando commodity. Então, o comércio precisa dessa reação dos demais setores da economia para que ele também possa ter aí um crescimento no seu faturamento. Na média nacional, 57% das famílias estão endividadas, 21% delas têm contas em atraso, 6% não têm condição de pagar, 75% das famílias em nível nacional estão atoladas no cartão de crédito. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h49. Brasileiros que pertencem à classe C somam mais de 40 milhões de pessoas.
54% dos brasileiros atualmente fazem parte da classe C. Há 7 anos atrás, eles eram 34% da população. A renda familiar média da classe C cresceu 66,1% entre 2005 e 2011. Atualmente é de R$ 1.450. O consultor tributário Denison Rosa avalia os impactos do crescimento do poder aquisitivo da classe C para a economia do país. Na verdade, no Brasil o que está acontecendo eram pessoas que estavam na classe D e E, que hoje estão na classe C, estão na classe B, e está tendo uma ascensão social, uma mobilidade social com um incremento de renda. Então isso é o reflexo do desenvolvimento econômico que o Brasil está passando nas últimas 2 décadas. A gente considera que a classe C, ela sai do conceito de consumidor de produtos de primeira necessidade. Porque se eu tenho uma renda muito pequena, eu só consumo aquilo que é estritamente necessário. A classe C, ela começa a ter renda para fazer um pouco mais que isso. E o reflexo disso no Brasil está acontecendo. Eu passo a ter muito mais gente andando de avião. O caos no aeroporto reflete isso. Eu passo a ter muito mais gente tirando viagem de férias, indo para a praia. Vou conhecer pela primeira vez a praia. Então, o consumo que não é estritamente de produtos essenciais básicos, tanto em produtos como em serviços, ele aumenta, porque eu passo a ter pessoas com maior poder aquisitivo. Isso movimenta a economia. O consultor Denison Rosa é otimista e avalia que a expansão da classe C deve continuar. A pesquisa sobre as classes sociais brasileiras foi realizada por um instituto internacional. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h51. A Associação Goiana dos Supermercados espera crescimento nas vendas da Páscoa. Goiás está inserido no contexto da Associação Brasileira dos Supermercados. Ela prevê um crescimento de 11% nas vendas na Páscoa também por aqui. A segunda melhor data é depois do Natal, quando o incremento chega a 30%. Para o superintendente da Agos, a Associação Goiana dos Supermercados, João Bosco de Oliveira Pinto, opções como pescado, frutas, vinhos, azeite e principalmente ovo de Páscoa atraem o consumidor, que pagará em média 8% mais caro. Então a saída é pesquisar preços. Porque nós temos muitas lojas, nós temos condições de estar oferecendo preços diferenciados. Então, para que ele tenha realmente uma boa Páscoa, que ele faça uma pesquisa daquilo que ele vai comprar. Nós tivemos aí, em função de alterações de preço, nós tivemos uma média de 8% majorado em todos os produtos. Aí está incluso o chocolate, o bacalhau, o azeite, todos esses produtos consumidos no período da Páscoa. Uma média aí de 8% estão mais caros em relação ao ano passado. Diferente do Natal, a Páscoa não apresenta o mesmo apelo para empregos temporários. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h53. Comunidade Luz da Vida promove amanhã evento para arrecadar recursos para a construção de clínica para tratamentos de dependentes químicos. O evento cultural batizado de Luz Solidária vai contar com shows de música católica, louvores e missas. O objetivo é envolver a comunidade na construção da Clínica São José, especializada no tratamento da dependência química. As obras, no Recreio dos Bandeirantes, em Goiânia, já estão em andamento e devem custar R$7 milhões. Para o presidente da Associação Comunidade Luz da Vida, Luiz Antônio de Paula, além do caráter evangelizador, a clínica terá foco na família para prevenir e tratar a dependência química. A Comunidade Luz da Vida tem um trabalho com prevenção, inclusive com recuperação de dependentes químicos. Nós temos o que nós chamamos de projeto Luz que Liberta, que é um projeto para dar assistência às famílias e também ao próprio dependente químico. Qual que é o diferencial da Clínica São José? A clínica ela vem para fazer um trabalho de desintoxicação, porque hoje a pessoa tem, em casos mais graves, uma dependência muito forte em que a laborterapia e demais trabalhos terapêuticos não têm um efeito na recuperação. Então precisa um tratamento médico, clínico. O evento Luz Solidária começa às 9 da manhã deste sábado no Teatro Rio Vermelho do Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. No local, o interessado pode conhecer as obras sociais da Comunidade Luz da Vida e contribuir com a construção da Clínica São José. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio.
A presidente Dilma Rousseff avisou ontem durante reunião com um grupo de 28 grandes empresários do país que deve anunciar nas próximas semanas medidas para aumentar a competitividade da indústria brasileira. De acordo com o relato de empresários, Dilma disse que não vai proteger, mas defender o setor produtivo nacional. Após ouvir as demandas e reivindicações do setor, Dilma recomendou um plano de ações ao ministro da Fazenda, Guido Mantega. Entre as medidas estão a desoneração da folha de pagamento para setores da indústria. Um ponto da agenda empresarial é a reclamação de que o real valorizado leva a uma invasão de importados no país. 7h55. Câmara Municipal de Goiânia aprova a redução do ISTI. A segunda votação do projeto da Prefeitura de Goiânia, que reduz o ISTI, Imposto sobre Transferência de Imóveis, de 3,5% para 2%, causou confusão novamente na Câmara Municipal. O vereador Giovanni Antônio, do PSDB, apresentou nova emenda ao projeto, dessa vez pedindo a isenção do imposto para imóveis de até 50 metros quadrados. Na terça-feira, uma emenda que isentava do pagamento imóveis no valor de até R$80 mil obteve maioria simples no plenário, mas a mesa a considerou rejeitada, por não totalizar 18 votos favoráveis. Giovanni preferiu alterar a emenda a entrar com recurso na Câmara. Quando a apreciação do projeto em primeira votação, nós entendemos que a emenda foi acatada. Infelizmente, a mesa diretora proclamou o resultado como rejeitada sob a alegação de que, por se tratar de lei complementar, haveria necessidade de quórum absoluto até mesmo para o colhimento da emenda, o que nós discordamos. Como nós não podemos apresentar a emenda com a mesma redação, nós agora reportamos com essa outra emenda, onde nós estamos definindo que se dê isenção para os imóveis com metragem até 50 metros quadrados, inclusive numa consulta que fizemos, que imóveis com essa metragem enquadra quase a sua totalidade para pessoas de baixa renda. Dessa vez, no entanto, a emenda não obteve nem mesmo maioria simples e foi arquivada. Outra emenda rejeitada foi a isenção do ISTI para a primeira transferência de lotes na capital, apresentada por Luciano Pedroso. O projeto enviado pela Prefeitura foi aprovado na íntegra, em segunda votação, e segue agora para a sanção do prefeito Paulo Garcia. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h56. O Ministério da Educação decidiu instalar uma auditoria para investigar denúncias de irregularidades na aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes pela Universidade Paulista, Unip. De acordo com as denúncias, a instituição selecionava estudantes para realizar o ENAD, conseguindo assim uma melhor classificação. O MEC também decidiu descredenciar a Universidade de São Marcos de São Paulo por constatar irregularidades que comprometem o ensino. A instituição deverá providenciar a transferência dos alunos. Um ônibus que saiu de São Paulo em direção a Cuiabá, em Mato Grosso, foi assaltado durante a viagem. Segundo a polícia, um homem embarcou no veículo em Presidente Prudente, no interior paulista, e anunciou o assalto, depois que o ônibus fez uma parada a 120 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele roubou relógios, dinheiro e celulares de 22 passageiros que foram feitos reféns, junto com o motorista do veículo, por aproximadamente 1 hora. Nenhum passageiro ficou ferido e o assaltante fugiu. A polícia de Vinhedo, no interior de São Paulo, disse que ao menos 2 pessoas serão indiciadas pela morte da adolescente Gabriela Nishimura, de 14 anos. Ela caiu de um brinquedo no Parque Hop Hari no dia 24 de fevereiro, depois que a trava de segurança se abriu. A polícia ainda vai ouvir mais 6 diretores e gerentes do parque na semana que vem. O Hop Hari será reaberto neste domingo. A direção informou que cumpriu um termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público. 7h58. Noticiário Internacional. Um grupo ligado à rede terrorista Al-Qaeda assumiu a autoria dos ataques realizados pelo atirador de Toulouse, na França. Autoridades francesas admitiram ontem que o responsável pelos assassinatos morreu com um tiro na cabeça ao saltar da janela do prédio, onde ficou cercado pela polícia por 32 horas. O homem matou 7 pessoas no sul da França. Entre elas, 3 crianças judias. Mais 5 corpos foram encontrados no navio do cruzeiro Costa Concórdia. A embarcação naufragou em janeiro, em frente a uma ilha da Toscana, na Itália. Robôs submarinos localizaram as vítimas entre o casco do navio e o fundo do mar. O total de mortos chegou a 32 pessoas ainda estão desaparecidas. 7h59. A devastação do Cerrado é o tema do debate que o jornal Mundo em Sua Casa realiza na próxima segunda-feira.
A discussão começa às 7 horas da manhã pelas rádios Brasil Central AM 1270 e RBC FM 90,1. Pesquisadores, produtores rurais e representantes do poder público debatem as consequências e as saídas para o problema que atinge diretamente o desenvolvimento social e econômico. O Mundo em Sua Casa, segunda-feira, dia 26 de março, às 7 horas da manhã. Você não pode perder, então, um debate sobre o Cerrado. E você, ouvinte, também pode participar por meio do Facebook, no endereço RBCAMFM e também no Twitter, @RBCAMFM. Em Goiânia, 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Ada Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção estúdio Luzeni Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Otair José. Central técnica Thaís Oliveira e Frederico Pita. Gerência do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de Telerádio Difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua audiência e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, bom fim de semana a todos. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.